Boa tarde, pessoal. Quem está falando é o Danilo. Eu vou iniciar agora a apresentação do Fader, versão 1.2. Como o Pedro colocou no início da apresentação, a gente fez uma enquete, né, para descobrir aí qual que é o perfil do público, né, que está assistindo a gente. E boa parte de quem está conectado agora são pessoas novas, né, pessoas que não conhecem ainda o nosso gerador, nem o Fader, nem as versões anteriores. Então, eu peço um pouco de paciência àqueles que já conhecem o gerador, o Fader 2003, 2007, 2001, 7.0, DOS e etc. Eu vou fazer uma apresentação inicialmente um pouco básica, tá? Para demonstrar mais ou menos como funciona o nosso esquema de geração de código. E depois eu vou passar para uma parte intermediária e avançada, demonstrando aí as grandes diferenças que a gente tem das versões anteriores, no caso 2007, para a versão do Fader. Mas, como eu falei, eu vou introduzir a apresentação de uma forma mais básica, tá? Demonstrando as funcionalidades básicas do produto. Bom, pessoal, então, para quem ainda não conhece a ferramenta, o que é o Fader, né? O Fader, ele é um gerador de aplicações desktop, gera código em VB6 e ele nada mais é do que uma IDE de desenvolvimento. Então, você trabalhando dentro do Fader, você precisa de conhecer apenas os conceitos do Fader e a forma de utilização da ferramenta, e com isso você vai ser capaz de fazer e entregar para o seu cliente uma aplicação que manipule banco de dados. Então, você vai poder fazer telas cadastrais, tirar relatórios, inserir gráficos, enfim, você vai poder fazer uma série de funcionalidades de aplicativos de negócio, né? Aplicativos que vão controlar dados aí na sua empresa ou, enfim, pessoais para qualquer fim. Eu vou abrir aqui a interface do Fader, então, para que vocês tenham a visualização. Na interface do Fader, o que a gente tem aqui? Eu fiz a criação de um projeto novo, tá? Eu solicitei para o Fader uma criação de um projeto padrão. Ele me traz, primeiramente, uma árvore aqui do lado esquerdo, que é uma árvore de módulos, que são todos os módulos que compõem a minha aplicação. Isso é um conceito bem comum, né, em várias linguagens. Aí você pegar o Visual Studio, você pegar o Eclipse, enfim, várias ferramentas de trabalho, a gente tem esse conceito, né, de uma árvore de definição de módulos, que são todos os módulos que compõem a sua solução. Então a gente seguiu esse mesmo conceito, sendo que para o Fader, esses itens que vocês estão vendo aqui ao lado esquerdo, que estão nessa árvore, eles também vão definir o menu que vai ter a minha aplicação final. Então, por exemplo, lá na minha aplicação final eu vou ter um menu arquivo, assim como eu tenho no próprio Fader aqui arquivo com vários itens, né? Então eu vou ter arquivo, alguns itens dentro dele, editar, exibir, janela e ajuda. Todos os itens que já estão pré-definidos aqui são itens sugeridos pelo Fader. Então o Fader está sugerindo que você tenha um módulo de construção de consulta, de informações sobre o banco, configurações de impressora, para gravar, cancelar, incluir registro, enfim. São vários módulos padrão que a gente estipula como módulos primordiais para o funcionamento dessa aplicação. Mas vale lembrar que a gente está completamente livre para fazer a definição de qualquer um desses, a redefinição de qualquer um desses módulos. Então eu posso mudar nome, posso apagar um módulo desse, trocar a posição. Então eu sou livre para definir o menu da minha aplicação como eu quiser. Tá? Vamos aqui em cima na definição do módulo principal da nossa aplicação, que a gente chama de solução. Nesse módulo é onde a gente vai poder fazer a definição do ou dos bancos de dados que a minha aplicação vai ser capaz de gerenciar. Então, para que eu possa manusear dados ali dentro de uma tabela de um banco de dados, eu primeiramente vou ter que definir aqui para o Fader qual que é essa estrutura de banco de dados, né? Para que ele conheça isso e então me deixe operar essas informações. Caso eu faça a definição de um novo projeto, eu posso começar a definição de um novo banco de dados. Então, vou criar um banco aqui, chamado banco, por exemplo. Vou definir quais os tipos que esse banco pode ser apresentado na minha aplicação final. Então, eu quero que o Fader gere um código automaticamente compatível com ADO, com MDB, para SQL Server, para Oracle. Basta eu ir marcando aqui quais os tipos de bancos que eu quero que a minha aplicação seja suporte, né? Caso eu já tenha um banco pré-definido, ou seja, eu já tenho uma aplicação legada, eu já tenho um banco legado na minha empresa, eu posso vir aqui na aba geral e utilizar a importação de banco. O Fader tem aqui uma importação de banco a partir de MDB e a partir de SQL Server. Então ele vai lá no banco, faz a engenharia reversa da estrutura dele, né, e traz aqui para você toda essa definição, nomes de tabelas, campos, índices, integridades, consultas, etc. No caso, para essa pequena demonstração, eu vou utilizar um banco mesmo aqui, que eu vou criar, tá? Do tipo MDB mesmo, bem padrãozinho. Vou fazer a definição de poucas tabelas aqui, para a gente ter noção de como que isso funcionaria. Então, vou criar uma tabela que eu vou chamar, por exemplo, de TB cliente.
Dentro dessa minha tabela TB cliente, eu vou fazer a definição aqui dos campos. Então aqui eu vou definir, por exemplo, o campo CLI-ID, que vai ser um campo de que tipo? Então você vê aqui que o Fader já sugere para a gente uma série de tipos de dados, né, que não necessariamente são os mesmos tipos que existem no nosso banco. Tá? Então, por exemplo, caractere, numérico, data, hora, isso aqui é comum a existência desses tipos de campos em todas as bases de dados. Mas, por exemplo, a gente tem tipos de campo aqui que a gente chama de CPF, CNPJ, que na verdade não é um tipo de campo, né? Ele é apenas uma forma do Fader abstrair para você o tratamento de um campo do tipo CPF ou CNPJ. Então, esse campo, obviamente, na base de dados, ele vai ser um campo caractere, com uma quantidade X de caracteres já pré-definida, mas ele vai ter uma série de comportamentos já padronizados dentro do Fader, como validação, né, a máscara para digitação, enfim, uma série de comportamentos já padrão. Eu vou definir o meu CLI-ID como um campo numérico, com sequencial 1, por exemplo. Vou colocar aqui um campo CLI-nome, que é o nome do meu cliente, com 40 bytes. Vou colocar o CLI telefone também. Então aqui eu tenho um tipo de campo chamado fone, ó. Eu tenho uma série de máscaras aqui para entrada de dados, já pré-sugeridas pelo Fader, né? Eu vou escolher uma qualquer. Nessa guia eu faço a criação dos índices que vão ser utilizados dentro dessa minha tabela. Então, por exemplo, eu vou criar um índice pelo CLI-ID, vou determinar aqui esse índice primário. Vou criar uma outra tabela aqui que eu vou chamar de TB Vendas. Dentro de TB Vendas, eu vou criar um campo chamado VENID, que é o ID da minha venda, com sequencial também automático. Vou criar um campo chamado VENDATA, que vai ser a data da minha venda. Ó. Eu tenho também uma série de máscaras aqui pré-definidas, né, para eu poder fazer a definição. E vou também criar um campo chamado CLI-ID, que é a referência do meu cliente. Então, olha que interessante. Quando eu digitei o nome do campo, você vê que o Fader já preencheu para mim todas as informações aqui referentes à tipagem daquele meu campo, qual é o tipo dele, o tamanho, a máscara, né? Por que isso? Porque o Fader ele trabalha com uma coisa chamada banco de campos, que é um dicionário de dados interno no projeto. Então, todos os campos que eu fizer a definição uma vez no meu projeto, eles vão constar aqui no banco de campos para eu poder fazer um aproveitamento e assim deixar minha base completamente normalizada. Então, selecionando aqui o CLI-ID, ele automaticamente coloca o campo para mim e ele já está com a mesma definição do CLI-ID definido na outra tabela. Isso quer dizer que se eu alterar, por exemplo, o tamanho desse campo para 4 dígitos, automaticamente ele já alterou essa definição também em todo o restante do meu banco que se referencia ao mesmo campo. Então, se eu for na tabela de clientes, o meu CLI-ID lá também já tem 4 dígitos. Então, vocês veem que isso facilita imensamente, né, na definição do nosso sistema, na estruturação dos dados aí, deixando essa normalização muito mais coerente, né? Aqui eu vou mostrar por último a aba de integridades. Então, por exemplo, eu quero que a minha tabela de vendas ela se relacione a um cliente pelo campo CLI-ID, utilizando um relacionamento de 1 para 1, que a gente chama, né? Ou seja, uma venda se refere a um e apenas um cliente. Então, aqui na tabela de vendas, eu vou criar uma integridade para a tabela de clientes do tipo 1 para 1. Eu quero que ela seja CLI-ID igual a CLI-ID na outra tabela. Eu tenho duas opções. Eu quero que essa integridade seja criada como constraint naqueles bancos que suportem constraint, no caso do SQL Server ou MySQL ou as versões novas do Oracle, ou eu quero que seja criado como trigger para os bancos que suportem trigger, no caso do SQL Server e o Oracle, né? Então a gente pode ter essas opções aqui de como eu quero que a integridade seja gerada. Bom, então isso aqui é o básico, né, da definição da estrutura de um banco de dados. Eu vou parar por aqui nessa definição e vou só fazer a criação de algumas telas aqui para a gente ver como que seria isso, tá? Então aqui dentro do menu da minha aplicação, eu vou criar primeiramente um novo item de menu, que eu vou colocar aqui abaixo do menu exibir, por exemplo. E dentro desse menu exibir, abaixo do exibir, né, eu vou criar um menu chamado cadastros. E aqui dentro de cadastros eu vou inserir um módulo chamado janela de dados. Você vê que aqui na hora de inserir um novo módulo, o Fader me dispõe uma série de tipos de formulários distintos aqui, cada um com uma função determinada, né? Então, menu são itens de menu, como esses aqui que a gente está vendo na aba do Fader. Janelas de dados são páginas que já têm uma lógica interna para controle de dados, para abrir um registro, para posicionar, para gravar, para incluir, para excluir. Então, todo o funcionamento básico, que são as operações que a gente chama de CRUD, né? Que é o padrão ali de gerenciamento de dados. Rotina avulsa, caso eu queira colocar um código manual que eu venha a escrever na linguagem que é utilizada pelo Fader, no caso VB6. Então, se eu colocar uma rotina avulsa, eu posso escrever código livremente VB6 aqui, que o Fader vai suportar, vai compilar, utilizando o compilador do Visual Studio sem problema algum.
Consulta é um módulo para gerar uma view para a aplicação final, uma visualização, né, na espécie de visualização que o Excel tem, né, que é linha e coluna. Relatórios, então uma extração de dados do meu banco, de uma forma um pouco mais bonita, né, visual, para impressão ou para envio por e-mail, enfim, para uma série de fins. Etiquetas, então o próprio nome já diz, né, para gerar etiquetas. Formulários avulsos, são formulários que não têm ligação com dados, como as janelas de dados que a gente colocou lá em cima. Então é um formulário que eu queira fazer uma implementação manual mais uma vez, ou que eu queira colocar um componente de terceiro. Enfim, eu estou livre para programar aqui também dentro do Fader. Processos pré-definidos. O Fader ele tem uma lógica interna para que ele automaticamente possa varrer todos ou determinados registros de uma tabela e executar um determinado processo. Por exemplo, ele pode, vamos supor que a gente vai fazer um sistema de folha de pagamento, tá? E eu quero ao final do mês fazer o fechamento da folha. Então eu posso, por meio de um processo pré-definido, correr minha tabela de funcionários, verificar minha tabela de comissões, por exemplo, enfim, e posso fazer uma série de cálculos, né, a fim de gerar um novo registro para fechamento de uma folha, envio para a contabilidade, enfim, aí fica a meu critério o que eu vou precisar. Programa executável. Aqui o Fire pode gerar uma entrada de menu que vai chamar diretamente um executável que está instalado na máquina do seu cliente. Então, chamar a calculadora do Windows, chamar um outro programa externo, chamar um programa para envio de e-mail, enfim, chamar qualquer executável que você tenha necessidade. Formulário existente. Caso eu já tenha algum programa em Visual Basic 6 já definido, que eu já tenho um formulário, um FRM definido, e eu quero utilizar ele dentro da minha aplicação Fader. Então, isso é um formulário existente, eu vou simplesmente associar aqui qual que é o arquivo fonte que eu quero colocar. Uma linha separadora de menu, né, igual a essas que a gente tem aqui, ó, uma linha separadora, esse caso aqui. Gráfico, então eu quero colocar um gráfico para ser exibido no clique de um item, de uma opção de menu. Diversas funções para impressão fiscal, então abrir porta de conexão, horário de verão, leitura X, sangria, suprimentos e por aí vai. Uma série de opções para controle de impressoras fiscais. Menu arquivo é o padrão, né? Os itens de arquivo que a gente tem, construção de consulta, reparação do banco de dados, informações sobre o banco, configurações de impressora, configurações de backup do nosso banco, manutenção de senhas e configurações sobre o pano de fundo e visualização de log. Menu editar, são as funcionalidades básicas do CRUD, né? Gravar, cancelar, incluir, excluir. Janela, que são as opções básicas lá de exibir as minhas janelas abertas em cascata, lado a lado, vertical, horizontal. Ajuda, vai mostrar o conteúdo de ajuda, vai mostrar uma telinha de sobre. E os add-ins que vão poder estar instalados junto do Fader aqui e que podem ser configurados também. Bom, isso aqui é um overview geral de todos os tipos de módulo. E eu vou mostrar apenas dois deles aqui para vocês, né, que é uma apresentação bem básica, mas um pouco mais rápida, que vai ser uma janela de dados, possibilitando acesso a dados, e por fim um relatório. Então vamos lá, janela de dados, eu vou incluir aqui um módulo do tipo janela de dados. Na definição das propriedades desse módulo, eu tenho apenas que informar para o Fader qual que é a tabela básica que essa janela vai estar acessando. Então, no caso, acesse para a minha tabela de clientes. Isso quer dizer o que para o Fader? Quer dizer, olha, quando eu abrir esse formulário, ele vai fazer um select na minha tabela de clientes, baseado ou não em um filtro que eu posso determinar, e vai deixar esse record set disponível para trabalho. Então, eu vou poder começar a manusear os dados aqui, incluir registros, excluir, editar, procurar, filtrar, enfim, fazer todas as operações padrão do CRUD. Então, existem uma série de outras opções, tá? Vocês veem que as opções são muitas aqui de configuração. Eu não vou entrar em detalhe em nenhuma delas. Como eu te falei, realmente a apresentação é um pouco mais básica. Definição da interface, da tela em si, dessa minha tabela de clientes. Então, eu estou aqui definindo a tela. O Fader, primeiramente, ele me abre uma tela em branco. E nessa tela eu posso começar a fazer a definição dessa minha interface. Então, por exemplo, eu vou adicionar um campo, que vai ser aquele meu campo ID do cliente, né? Então eu venho aqui na propriedade do meu campo, ó, vou falar, olha, isso aqui é o meu cliente ID. Eu vou vir aqui colocar uma label. Então eu boto uma label aqui, escrevo que é cliente ID. Tá? E por aí vai. E assim eu vou fazendo a definição de todos os meus campos, fazendo o posicionamento aqui. Enfim. Assim a gente pode fazer a definição da nossa interface. A gente pode utilizar também um construtor automático, né, que o Fader tem, que solicita para mim a construção de uma tela automática. Então está aqui, ele me faz a geração de uma sugestão de tela baseada nos campos da minha base. Então ele já colocou para mim todos os campos, com uma label aqui ao lado, né? E aí uma série de atributos já foram configurados. Então, por exemplo, validação. Ele já configurou automaticamente a validação desse campo, falando que ele não permite vazio. Então ele colocou lá not vazio clinome.
Então você vê que também o Fader tem a definição de uma série de funções internas, né, intrínsecas do gerador. Então uma função chamada vazio é uma função que está no framework, né, vai estar nas funcionalidades que ele já gera de forma automática para você. Se a validação não for atendida, mostra para mim uma mensagem de validação. Aqui você estipula a mensagem. E assim você pode configurar diversos comportamentos e aparência aqui do seu controle. Então, se você quiser mudar, por exemplo, a cor de fundo desse objeto, você tem uma propriedade aqui para isso, definição de cor de fundo. Eu quero uma cor de fundo amarelinho ali. Ah, não, nesse meu objeto aqui, além da cor, eu quero mudar a fonte também. Tudo bem, então você tem a propriedade fonte em que você pode fazer a especificação de um novo tipo de fonte para esse seu objeto. Então, isso, como eu falei, não só de aparência, mas também de comportamento. Você tem uma série de atributos aqui que vão alterar a forma como esse componente vai se comportar. Tá? Existem eventos também que você vai poder codificar de forma automática. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer aqui no layout. Vou fazer a definição agora de um relatório. Então, vou criar aqui um relatório, utilizando a nossa ferramenta interna chamada greport. E assim como eu faço numa página de dados, num relatório, o que eu tenho que informar para o Fader é a tabela básica que vai ser utilizada para esse relatório. Então, no caso, eu também vou utilizar a mesma tabela de clientes. E aqui eu vou definir uma folha de formatação de relatório, que é um pouquinho diferente da nossa folha de design. Então, essa é a página de relatório. Você vê que ela tem a aparência de uma página mesmo, né? E aqui eu vou começar a fazer as configurações assim como eu faço numa página de dados. Então, as principais configurações de um relatório é qual é o tamanho do papel, A4, letter, enfim, tem uma série de padrões aqui que a gente pode estipular, né? A4, A5, letter, quarto, legal. Qual é a distância entre os registros do meu relatório? Então, as distâncias eu quero que seja de 1 em 1. E aqui eu posso solicitar para ele gerar a minha tela também automaticamente. Vê que ele já me sugeriu aqui um relatório, do tipo lista, né? Então, colocando aqui os cabeçalhos e colocando aqui os campos embaixo como detalhes, né? Uma lista. Então, é um relatório bem básico, uma aplicação bem básica e, enfim, é uma aplicação que estaria pronta. A gente já está apto a solicitar o Fader para que gere o fonte para que a gente possa testar essa aplicação. Antes disso, eu só vou mostrar para vocês uma última interface, que é a definição da tela principal da minha aplicação. Então, essa aqui é a toolbar, que vai ser apresentada na minha aplicação gerada, né? Então, tem todos esses botõezinhos aí que o Fader sugeriu para a gente. Mas, como eu falei, o Fader ele não vai te engessar, tá? Então, você é livre para fazer a redefinição do layout da sua aplicação como você quiser. Então, por exemplo, eu quero colocar uma label aqui para, enfim, colocar alguma mensagem da minha aplicação, falar que é uma aplicação exemplo. Aplicação exemplo número 1. Opa, número 1. E assim a gente pode fazer a definição também de uma série de atributos aqui, a cor de fundo, enfim. Tá? Você pode mover um botão de um lugar para o outro, você pode alterar posições, você pode incluir novos botões, novas funcionalidades. Então você é livre para trabalhar com o layout aqui também da tela principal como você quiser, tá? Bom, e para gerar o fonte, para falar para o Fader, não, olha, agora eu quero ver o resultado desse meu trabalho. Eu já fiz toda a programação, eu quero ver o resultado disso. Como é que eu faço? Basta eu solicitar aqui na tela de geração de fonte, pedindo para que ele gere o fonte desse meu aplicativo. Eu vou gerar aqui o fonte, é bem rapidinho, alguns segundos ele vai concluir. Ele está me mostrando aqui um resumo, né, do que está sendo gerado, então cada um dos módulos. Aqui nessas duas listas, né, a gente tem também um resumo de todos os módulos que vão ser gerados para a nossa aplicação. E vocês veem que assim, em alguns poucos minutos, né, a gente consegue fazer a definição de uma aplicação completa, a um nível bastante profissional, sem a utilização de uma linha de código sequer. Mas lembrando que caso eu queira utilizar código, se eu for um programador mais avançado e quiser implementar funcionalidades mais avançadas, eu tenho esse recurso dentro do Fader. Como eu mostrei para vocês, a gente tem lá rotinas avulsas, tem eventos que a gente pode programar. Então tem uma série de pontos em que eu posso fazer a inserção manual de código fonte também, caso eu venha a sentir necessidade disso. Então eu estou só rodando aqui a aplicação pelo Visual Studio, o Visual Basic 6 aqui no caso. Eu vou dar uma breve passada no código fonte, para vocês verem o código que foi gerado pelo Fader, e depois eu vou executar essa nossa aplicação como modelo. Bom, pessoal, estou só aguardando o Visual Studio abrir aqui na minha máquina, ele está um pouquinho lento. Vou solicitar só para ele abrir de novo aqui. Acho que vai ser mais rápido.
Todo o código-fonte da nossa aplicação, ele é gerado de forma com comentários, tá? Dividido em classes, dividido em módulos, controles. E é importante lembrar que esse código-fonte, ele é seu. Então, ele não é de propriedade da SSI, não é de propriedade do Fader, tá? Esse código-fonte, ele é todo seu. Você tem o direito autoral sobre ele. Então, você pode distribuir esse código livremente, você pode, enfim, fazer o que você quiser e bem entender, que esse código é um código seu, tá? Então, vou abrir aqui, por exemplo, aquele formulário de relatório que a gente configurou. Não, melhor, vou abrir o formulário de página de dados. Então, tá aí, ó, a gente está vendo aqui os controles que foram definidos. Você vê que ele é 100% compatível com o Visual Basic, tá? Então, o código está aqui no padrão VB gerado. Se a gente vê o código-fonte em si dessa aplicação, a gente vê aqui embaixo, ó, todo o código que foi gerado. Tá? Então, tem aqui várias variáveis de controle, todas as funções, os eventos definidos, enfim. O código completo está aí para a sua utilização, para o seu estudo, para a manutenção. Caso você queira dar sequência no seu projeto a partir da interface, da ideia do Visual Basic, não tem problema. Esse código ele não tem mais nenhuma dependência com o Fader. O Fader gerou e te entregou e falou, toma que ele é seu. Então agora eu posso dar sequência aqui na programação caso eu queira. Mas o ideal é que eu mantenha esse meu programa também pelo Fader, né? Que a gente vai ganhar aí imensamente em produtividade. Então eu vou executar aqui a nossa aplicação. Executando a aplicação, a primeira coisa que ela pede, olha, qual que é o tipo de banco que eu vou operar? Lá no projeto eu estipulei que eu posso operar em ABO, usando MDB ou SQL Server. Então, ou seja, na hora de executar a aplicação, o usuário pode escolher o tipo de banco que ele quer. No caso, eu vou escolher MDB mesmo, que é a base mais simples, né? Ele vai criar rapidinho para mim esse banco. Automaticamente, ele já vai verificar se no meu diretório da aplicação o banco de dados existe, o arquivo físico dele. Não existe, ele pede para criar. Eu vou falar sim, que ele pode fazer a criação desse meu banco. O banco está criado e aqui eu vou entrar com o usuário e senha padrão, que é supervisor e a senha é o nome do projeto. Esses dados também, né, os nomes de usuário e senha, podem ser alterados sem nenhum problema dentro lá da nossa definição. Então está aqui o nosso projeto executando. Opa, aqui ele está executando. Com as customizações que eu fiz, coloquei aquela label, né, coloquei um botão maior aqui de sair. Aqui todos aqueles meus itens de menu que foram definidos, ó. Então, eu vou entrar aqui na tabela de clientes, que é aquela nossa tabelinha. Vou fazer a inclusão de um registro. Vou colocar aqui um nome de cliente, cliente 1. O telefone já com aquela máscara definida e a fonte negrito, né? Vou salvar. Vou incluir um novo registro, cliente 2, que tem o telefone 2. E aqui a gente pode apresentar algumas funcionalidades que o Fader tem. Então, eu posso navegar entre os meus registros. Eu posso fazer uma procura. Então, eu vou procurar o cliente 2. Ele posiciona para mim. Eu vou procurar o cliente 1, ele posiciona também. Vou exibir isso aqui em formato de grid, né? Então exiba para mim uma grade como se fosse o Excel. Eu também tenho essa opção. Enfim, a gente tem uma série de recursos aqui disponíveis. Tem um relatório automático, um relatório simplificado dessa minha tela. Então, um relatório de lista simples, né? Tem uma série de recursos aí que já vêm pré-definidos, né, pré-configurados para a sua aplicação. Todos eles, como eu falei, são opcionais. A gente pode customizar e falar, não quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Relatório, acabou que eu não defini uma tela preview de relatório, mas o relatório é esse mesmo relatório que a gente viu aqui, tá? Com a mesma cara, com a mesma definição desse relatório aqui. Bom, pessoal, a apresentação básica, padrão do Fader é essa, né? Isso aqui é só para aqueles que não têm conhecimento da ferramenta terem uma noção do poder que ela tem, tá? Do que dá para ser feito. Eu não mostrei nem um décimo do que a gente consegue fazer com o Fader aqui, realmente foi uma apresentação muito curta. Eu vou agora mostrar para todos aqueles que já conhecem as versões anteriores, vários recursos novos que foram criados especificamente para o Fader, em se comparando com as versões anteriores, tá? E aí vocês também que não conhecem vão ter como ter uma noção de coisas novas, tudo que eu não falei aqui, tá? São todas coisas bastante novas mesmo que vieram por aí. Vamos lá, eu vou abrir uma aplicação já existente aqui, que é uma aplicação que eu uso de exemplo, chamada Stock. Essa solução de estoque é uma aplicação que é modelo para o Fader, tá? Então ela é gratuita, ela vai ser fornecida para vocês. Assim que você instalar o Fader, ela vai estar disponível no diretório do Fader, então ela é sua também. Você pode alterar, caso você queira. Se não quiser alterar, quiser compilar ela e vender dessa forma, você pode. Enfim, a aplicação é sua também. Essa aqui está um pouquinho diferenciada, eu fiz algumas implementações para uma apresentação. Então, às vezes, ela vai ter uma funcionalidade ou outra que não fazem muito sentido aqui.
mas eu coloquei apenas por fato de para poder apresentar, tá? Então, eu vou abrir aqui um PPT agora, que é para começar a demonstração em si, né, do que a gente tem de novas funcionalidades aí no Fader 1.2. Então, vamos lá, pessoal. A primeira implementação é a completa remodelagem do layout da IDE. Então, isso vai melhorar bastante a nossa produtividade, né, e a operação. Então, o que é essa remodelagem, né, que foi feita no Fader? Aqueles usuários que já conhecem as versões anteriores dos geradores Windows, veem que o layout está completamente diferente do Fader. Então, a nossa toolbar está diferenciada, a nossa tree view, a disposição de todas as configurações dos nossos módulos. Então você vê que o Fader hoje está muito mais robusto. Foi feito um estudo muito grande com relação à disposição de objetos e a forma de se operar aqui cada um dos módulos, visando sempre a melhoria da sua produtividade. Tá? Então hoje a gente está num nível de excelência mesmo aqui com relação a esse quesito, usabilidade e produtividade. Então vocês vão ver isso aí comparado com as versões anteriores. Vou abrir aqui a definição de uma outra tela. Você vê que hoje o Fader ele vai exigir de você mais hardware, né? Então você vai ter que ter um equipamento um pouco melhor do que você tinha lá no GAIS 2001, por exemplo, 2003 ou 2007, porque a engine gráfica necessária para renderizar todas essas novidades aqui, né, vai ser um pouco mais complexa. Então você precisa de uma máquina um pouquinho melhor, que um monitor um pouco maior também para caber as informações que você tem aqui. Enfim, o Fader é uma ferramenta cada vez mais que está evoluindo cada vez mais e hoje é mais profissional ainda do que a versão anterior. Então você realmente precisa de uma máquina um pouco melhor do que você tinha antes. Mais uma implementação que foi feita, a redefinição das telas da IDE para melhor aproveitamento de espaço. Então é mais ou menos o que eu falei também. Dentro da definição das nossas telas, ó, todos os objetos foram aumentados aqui. Então hoje a gente tem muito mais espaço para trabalho e a gente consegue ver muito mais informações ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, na definição de um processo de um módulo, então tem aqui processos, a tela não está mais muito comprimida. Antigamente a gente fazia o gerador baseado em telas de 640 por 480 até, para dar suporte àqueles monitores mais antigos. Hoje não, hoje a gente já está baseando em resoluções bem maiores, de 1280 por 1024. Tá? E ele suporta, claro, resoluções maiores do que isso, mas esse é o mínimo que a gente estipula para trabalho. E agora vamos aos recursos propriamente. Né? Uma das reestruturações da IDE também que foi feita foi a possibilidade de você abrir a definição simultânea de vários módulos dentro da IDE do Fader. Então, antigamente, nas versões anteriores do gerador, né, se eu abrisse, por exemplo, a definição das propriedades de um módulo, automaticamente o Fader fecharia outras definições que eu tivesse aberta. Então, por exemplo, se eu abrisse a definição aqui de estrutura do meu banco, ó, aquele meu módulo lá atrás iria fechar. Agora isso já não acontece. A engine aqui da IDE foi toda alterada para possibilitar que você trabalhe em múltiplas telas simultaneamente. Então você pode vir aqui fazer uma definição a mais no seu banco e já utilizá-las de forma imediata aqui dentro da definição do seu módulo. A mesma coisa acontece para uma definição de tela. Você pode estar com uma tela aberta, a definição do módulo e ainda assim lá com a estrutura de dados, tudo de forma simultânea. E o Fader já vai tratar isso para você de forma melhor. Né? Então isso, mais uma vez, é uma alteração que vai te facilitar em muito a programação, dando um grande ganho de produtividade aí para você. Alteração das classes de acesso ao banco de dados do projeto Fader, trazendo melhor performance e maior segurança para o projeto. Toda engine que fazia acesso ao banco de dados da aplicação do Fader, ou seja, esses meus dados de projeto aqui, eles estão persistidos em um banco de dados também, que é o banco de dados com o .ftr, tá? Essa é a extensão do arquivo de projeto do Fader. Então, todos os dados que estão persistidos ali, eles antigamente eram gerenciados por uma engine chamada DAO, que é a engine mais antiga, né, que a gente tem de gerenciamento de banco da Microsoft, utilizando alguns controles do próprio Visual Basic, chamado Data Controls. Esses controles eles estão bastante defasados, né, e eles geravam uma certa lentidão e algum problema de segurança, de performance, né, de corrompimento, enfim, tinha uma série de problemas que envolviam isso. Com a evolução da ferramenta e com a criação de cada vez projetos maiores e mais complexos, a gente tem notícia de usuários que já fazem projetos com o Fader
que tem mais de 1000 módulos definidos. Então, quer dizer, é um projeto extremamente complexo e grande. E para isso a gente precisa de uma engine também complexa e sofisticada para tratar esses dados. Então, a gente remodelou toda essa estrutura interna de acesso a dados. E hoje o Fider acessa os dados do seu projeto de forma nativa, utilizando a DO, de forma mais segura, mais rápida e melhor, né, para que você possa trabalhar. Todas as tabelas internas do sistema, que é PW Grupos, tabelas, etc., agora estão disponíveis como view na estrutura do banco, para que você possa usar em relatórios, janelas de dados. Então, o que é isso? Traduzindo em palavras aqui, né? O que seria isso? Aqui no meu banco de dados, ó, aqui nessa aba consultas, eu vou ter agora essas tabelas aqui definidas, né? Que são essas consultas, perdão. PW Grupos, tabelas, usuários, favoritos e log, que são tabelas internas utilizadas pelo gerador. Então, o Fader, dentro do seu banco de dados definido, ele vai fazer a criação daquelas tabelas e vai botar aqui para você essas tabelas como uma view para que você possa fazer consulta delas. Então, para que ele gerencie lá o nome de login do usuário final, o grupo do usuário final, o log gerado, a tabela de sistemas. Então, tudo isso ele precisa de tabelas para armazenar. E agora essas tabelas estão disponíveis aqui para que você possa gerar relatórios e fazer uma janela de dados, uma combo box, em cima delas de forma nativa na sua IDE. Possibilidade de definição e uso de views para o banco. Então, nessa mesma aba que eu estava mostrando para vocês, ó, essa parte aqui, consultas, isso é uma novidade do Fader, isso não existia nas versões anteriores. Então, além das tabelas internas que o Fader disponibilizou, você pode definir as suas próprias views e consultas aqui, que vão ser utilizadas. Então, por exemplo, eu vou pegar essa nota sumário. É uma view que eu criei para utilizar um recurso lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, que vai fazer um select na minha tabela de notas, pegando a data, somando todos os valores de notas, agrupando por data e ordenando por data. Então, é uma view bem simples, ela pode ser definida clicando nesse construtorzinho de view, tá? Então, você vai simplesmente dando alguns cliques aqui, e ele vai montando para você a estrutura SQL. Então, mais uma vez, você não precisa saber nem programar em SQL, não tem que ter conhecimento de TSQL. Mas caso você tenha, você pode simplesmente vir aqui e fazer alterações na sua view sem problema algum. Ó. Ele vai permitir que você faça as alterações manuais. Então, definida a view, defino os campos da minha view como se fosse uma tabela e pronto. Esses dados já vão estar disponíveis para uso na minha aplicação. Eu vou poder utilizá-los aí para gerar um relatório, numa combo box, numa janela de dados, aonde for necessário. Trocar do menu componente da aplicação gerada. Então, o que foi isso, né? Esse componente de menu? O componente padrão de menu que o Visual Basic apresenta para a gente, que ele disponibiliza, é um componente de menu muito simples, que ele é um pouco precário em uma série de recursos. E o principal deles é com relação à visualização. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma página de dados, de fornecedores, por exemplo, e vou abrir um item de menu. Olha o menu do Fider como que ele é. Ele é um menu completamente desenhado, tá? Que tem ícone, né? Tem um hover, tem um gradiente apresentado, enfim. É um menu tratado com um visual bastante mais bonito, né, do que aquele estipulado no Visual Basic padrão, que é um componente novo que a gente inseriu. Então hoje, quando você gera uma aplicação com Fider, você já está levando esse componente assim, né, dentro da sua aplicação. Você não tem que programar isso mais uma vez. Esse é um código extremamente complexo que foi implementado e disponibilizado para vocês. Ele faz uma subclasse dentro do componente padrão de menu e dá esse recurso aí novo que, como eu falei antes, ele não está disponível no Visual Basic, tá? Então, o Visual Basic padrão não tem esse componente, mas o Fader vai oferecer ele para você. Então, vai tornar aí a cara, né, da sua aplicação muito mais bonita. Então, você vai ter como entregar uma aplicação mais profissional e mais bonita para o seu cliente. Alteração do controle de log. Então, o que é isso? O Fader ele tem a opção de você poder controlar o log de tudo que está acontecendo na aplicação. Então, se um usuário incluir um registro numa tabela, se ele excluir um registro de uma tabela, se ele alterar um registro de uma tabela, tudo isso pode ser logado para que você possa fazer uma auditoria futura. E isso tudo de forma bastante automática. Basta que você venha aqui na definição do banco de dados e defina, ó, crie log para mim desse banco, ou seja, tudo que acontecer nesse banco eu quero que seja logado. E esse log vai estar onde? Ah, não, eu quero gravar esse log num banco de dados ou eu quero gravar esse log em arquivo. Então, a novidade aí do Fader é essa opção aqui, ó, de gravar em banco de dados. Ele vai poder gravar isso agora numa tabela do banco,
que é essa syslog aqui que eu já falei para vocês anteriormente. Depois você pode fazer relatórios, pode fazer o que for preciso em cima dela. Antigamente, a gente só podia gravar em arquivo, que era no arquivo proprietário, com a extensão .lag, e a gente fornecia para vocês um visualizador de arquivos de log. Agora você pode também gravar em banco e ter mais controle sobre tudo isso aí que está acontecendo. Novo módulo disponível para que a aplicação gerada tenha uma nova barra de ferramentas com os itens mais usados pelo usuário. Então, isso também é uma novidade, né, do Fader, que é essa barrinha aqui, ó, que a gente está vendo com uma série de itens. Então, como que isso aqui funciona? De acordo com a utilização do seu sistema, o usuário vai abrindo diversas ou uma vez, assim, né? Qualquer um dos módulos da aplicação, a aplicação vai contando a quantidade de aberturas que esse módulo vai ter, ó, já mudou de lugar, tá vendo? E vai reposicionando aqui quais são os itens favoritos pelo usuário. Então, automaticamente, ó, quando o usuário está fazendo uso da aplicação, ó lá, ele vai computando e já vai reordenando aqui quais são os módulos favoritos. Então, a gente sabe que aquele usuário sempre está utilizando as mesmas funções, não tem por que ele ter que ficar procurando lá aquele item de menu para acesso. A gente já cria aqui uma barra de atalho rápido para ele. Ele pode exibir por meio disso aqui, ó, exibir barra de favoritos. Então, para se fazer uso disso no Fader, é também muito simples. Basta que você venha aqui dentro do menu exibir e adicione esse módulo chamado barra de favoritos. Então, estando esse módulo presente, a aplicação já faz todo esse controle que eu mencionei de forma automática, sem você ter que se preocupar com mais nada. Adicionando um novo recurso da aplicação gerada, possibilitando a abertura de um mesmo form várias vezes. Então, isso aqui é um outro recurso que foi adicionado para que a gente possa fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero que esse formulário de fornecedores, ele foi aberto aqui, e eu quero poder clicar aqui em tabela fornecedores e ele abrir mais uma vez, mais uma instância de fornecedores aqui ao lado. Hoje o Fader ele suporta que eu abra várias janelas distintas, né? Então fornecedores e indexadores. Mas se eu mandar abrir a mesma janela fornecedores, ó, ele abre a mesma que já estava aberta. Então agora a gente tem uma opção a mais que você pode marcar nas definições do projeto. Ó. Eu vou abrir aqui as definições do projeto. Miscelânea. Então a gente tem aqui embaixo, ó, permitir abertura de múltiplas janelas. Se eu marcar essa opção, toda vez que eu clicar numa nova aqui, tabela fornecedores, ele iria abrir uma outra telinha dessa de fornecedores aqui ao lado, para que eu possa poder visualizar mais de um fornecedor ao mesmo tempo, utilizando o mesmo objeto de janela de dados. Todos com a mesma funcionalidade de inclusão, exclusão, pesquisa e tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Então, fica aí também mais essa novidade do Fader. Barra de progresso em processo pré-definido. Isso aqui é um recurso bem interessante também, que é o seguinte, na definição de um processo pré-definido, que é aquele processo que eu comentei no início para vocês, eu falo, olha, eu quero que você corra para mim todos os registros de determinada tabela e a partir desses registros você faça o lançamento ou processamento em outro lugar. Você pode agora marcar isso aqui, ó, gera controle de progresso. Uma vez marcada essa opção, o Fader automaticamente vai gerar uma progress bar, né, do fluxo de execução desse seu item de processo. Então, para o usuário poder acompanhar ali o andamento daquilo ou não. Então, só marcar a opção, fazer a geração do código que vai estar funcionando também. Melhoria de performance da aplicação gerada com a utilização de resources embutidos no binário final, sem acesso a disco para leituras. Isso aqui foi uma mudança que a gente fez no código gerado da aplicação. Ela não é visual, tá? A gente não vai visualizar o que foi isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só minimizar aqui a apresentação para eu conseguir mostrar isso aí. Deixa eu abrir aqui o Visual Basic, só um minutinho. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou falar. Esse recurso, como eu falei, ele não vai tratar de uma questão da visualização, não vai mudar em nada como eu estou vendo a minha aplicação. Só vai mudar um pouco a forma que o código-fonte está sendo gerado. Ao invés do Fader gerar um código-fonte que acesse as entradas de resource por meio de um arquivo físico de resource, que é o .res do Visual Basic, ele vai gerar essas entradas de resource diretamente na tela. Então, por exemplo, esse label aqui, ó, que está definido, descrição, o valor descrição ele está definido diretamente aqui no caption da label. E a opção anterior, né, antiga, como que era? Na inicialização do meu form, ele criava uma entrada aqui que carregava essa descrição produto, né, de acordo com o arquivo de resource. Então, o que isso muda? Muda que a sua aplicação vai ter mais performance, ela vai ser executada de uma forma mais rápida, você vai perder a possibilidade de poder traduzir esse resource nesse arquivo solto,
mas em compensação você vai ter uma melhor performance da sua aplicação e todas essas entradas de resource vão estar diretamente compiladas dentro do resource, dentro do executável da sua aplicação. Isso quer dizer que quando você rodar a aplicação, esses dados estão todos em memória e aí você não vai ter I/O, né? Não vai ter esse acesso a disco, melhorando aí a performance de abertura da sua aplicação. Vamos ver mais uma coisa. Adicionado recurso para copiar e colar dados entre o grid e o Excel, e entre grid e grid, e entre Excel e grid. Isso aqui foi um recurso muito pedido também pelos usuários. É um recurso bastante interessante. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver como é que isso funciona. Estou meio perdido aqui com o Visual Basic. Qual que é? Opa, deixa eu só me achar aqui. Deixa eu conseguir achar a tela do Visual Basic aqui. Então vamos lá, eu consegui achar aqui enfim a tela do Visual Basic. Eu vou rodar aqui minha aplicação. E eu vou abrir aqui uma tela, por exemplo, de entrada de produtos. Então, a gente vê que nessa tela de entrada de produtos eu tenho aqui uma grid definida, né? Então tem aqui produto, quantidade, valor, total. E aqui eu tenho o Excel. Eu vou colocar o Excel aqui ao lado, para a gente poder ver. E eu agora vou vir aqui na minha grid, vou marcar todas as colunas, por exemplo. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no Excel e vou dar um Ctrl V. Então, isso aí foi uma funcionalidade adicionada agora ao Finder também, ó. Que eu posso colar os dados de uma grid para dentro do Excel. E eu também posso copiar os dados do Excel de volta para uma grid. Então, vou incluir um registro novo aqui, por exemplo. Vou vir aqui incluir o registro de número 11. E eu vou vir aqui, voltar no Excel, marcar todos os dados, dar um Ctrl C, venho aqui no Finder e dou um Ctrl V. Você vê que automaticamente ele vai incluindo aí para mim, ó, todos os registros baseados naquilo que estava definido lá no Excel. Então, isso é uma coisa bem interessante, né, que vai facilitar bastante aí o uso da aplicação. Você vê que eu voltei aqui para a primeira tela, só para mostrar a cópia de novo. Eu vou mudar aqui a forma de cópia. Ao invés dele copiar os valores, eu quero que ele copie o texto em si. Aí, no caso, eu não posso colar de volta, né? Mas é no caso para poder mandar esse relatório por e-mail para alguém ou alguma coisa. Então, olha lá. Aqui ele agora colou o texto que estava definido lá na minha tela e não mais os códigos que estavam definidos, né? Então, essas são as opções de cópia e cola, né, entre o Excel e a aplicação gerada, que também é nativo, de forma automática. Você não vai ter que implementar nada para isso. Já está disponível para todo mundo, né? Vamos adiante aqui. Implementado o módulo para exibição de menus como TreeView. Isso aqui é bem interessante também. Vou abrir aqui o Finder para que vocês possam ver o que é isso. Eu só estou perdido aqui com esse bando de Visual Basic aberto. Mas vamos lá. Vou minimizar aqui. Vamos voltar ao Finder. Então estamos aqui. Dentro da parte exibir aqui também, eu posso adicionar esse módulo chamado barra de menu em árvore. E uma vez que esse módulo está definido no nosso projeto, o que vai acontecer? Dentro aqui do Finder, além de ter o menu suspenso aqui na horizontal padrão, ele vai habilitar para mim essa barrinha aqui do lado, ó, que é uma barra de menu também. Então, ela é exatamente um espelho daquele menu lá de cima, definido, com todos aqueles itens, para que eu possa também manusear minha aplicação. Isso aqui é uma coisa muito comum hoje, utilizada em alguns aplicativos. Então, posso clicar aqui, ele vai abrir os módulos da mesma maneira. Todas as funcionalidades também valem por aqui. Então, eu quero incluir um registro, eu quero cancelar, né? Eu quero navegar para o próximo. Então, tudo eu posso fazer o gerenciamento aqui também pela barra de menu suspenso, né, em TreeView. Posso mandar ele exibir o menu para lá, o menu pode ficar travado, ele pode ter auto-ocultar de forma automática. Então, é esse mais um recurso aí, que é o menu vertical que a gente tem em forma de TreeView. Vamos lá, mais uma implementação. Recurso para realizar o filtro
para multi-empresa de forma automática. Quando marcada, a página de dados só exibirá os registros da empresa corrente. O Fader ele também tem um recurso para que a gente possa falar que a nossa aplicação ela dá suporte para o uso de múltiplas empresas. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho uma empresa que ela trabalha com filial A, filial B, filial C, então várias filiais. E eu queira que determinados registros do meu banco de dados sejam separados dentro de cada uma dessas filiais ou de cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, o cadastro de clientes, eu quero que seja individual por filial, o cadastro de produtos, o cadastro de notas, o cadastro de funcionários, enfim. Aí vai depender da minha forma de negócio, né? Então, o Fire suporta isso, tá? Que você tenha essa possibilidade de trabalho, bastando fazer a definição de alguns atributos. Então, aqui na definição do nosso banco, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o meu banco de dados é do tipo multi-empresa. Então, ele vai suportar que algumas tabelas dentro dele se comportem como multi-empresa, né? Ou seja, os registros lá dentro, eles vão estar divididos dentro de cada empresa. Nesse sistema de exemplo, eu configurei a tabela de produtos, a tabela de fornecedores, se eu não me engano também, ó, como multi-empresa. E as outras tabelas eu deixei sem a opção de multi-empresa marcado. Então, eu vou abrir aqui agora a aplicação gerada e vou abrir aqui aquele módulo de fornecedores que eu marquei como multi-empresa. Vou visualizar em grid para que a gente tenha uma vista mais ampla, né? Tenho aqui 4 fornecedores cadastrados, ó, 1, 2, 6 e 44. Agora eu vou sair do sistema e vou executar ele de novo e vou mostrar a primeira telinha do sistema que normalmente eu passo batido por ela aqui. Então essa tela aqui, ó, selecione a empresa que está aberta, eu posso selecionar qual é a empresa que eu estou logando nesse momento. Então, eu vou logar na empresa 1, na filial Norte, filial Sul. Então, eu vou logar, por exemplo, na filial Sul. Vou entrar com os dados de login e vou acessar mais uma vez aquela tabela de fornecedores. Vocês veem que os fornecedores aqui já são outros, ó, New Computer e ABS. Eu vou fechar, vou rodar de novo minha aplicação e vou colocar ela na filial 2, que eu chamei de filial Norte aqui. Acessando mais uma vez o sistema, tabela de fornecedores. Os fornecedores aqui já são outros, XP Celulose, Atila, Casa do Computador e Microsíntese. Então você vê que Porém, quando eu abrir aqui, por exemplo, o módulo de fornecedores, a impressora base padrão que vai ser utilizada no módulo fornecedores pode ser outra. Por conta, o usuário quer imprimir determinados dados numa matricial, em outra tela normalmente ele imprime numa laser, numa outra tela ele imprime numa jato de tinta, sei lá por quê, mas ele pode precisar desse recurso. Então a gente tem aqui em configuração de impressora, olha lá, a impressora padrão do módulo fornecedores é a impressora chamada fax. Se eu voltar para o módulo de produtos, a impressora padrão do meu módulo de produtos é a impressora N, que é a HP padrão. Então isso aí também é automático, né? Automaticamente, quando eu tentar configurar a impressora para um módulo, ele já vai guardar essa setting, né? E aí vai mostrar para mim a próxima vez que eu abrir o formulário. Implementação de região para definição de scripts extras na definição do banco de dados. Isso aqui é bem importante também. Na definição do meu banco de dados, uma novidade que a gente colocou no Fader é que, ao definir bases de dados que têm scripts, que no caso SQL Server, Oracle, Firebird e MySQL, a gente pode fazer a definição aqui, ó, de qual é o script que vai ser gerado antes da definição do meu banco e qual o script que vai ser gerado depois da definição do meu banco. Então o Fader vai obedecer tudo que eu colocar aqui em scripts antes e scripts depois, ele vai obedecer rigorosamente e adicionar isso aqui no meu script de criação do banco. Então aqui a gente vai ficar livre para criar novas functions, procedures, TSQLs que façam inserts, deletes, updates na nossa base. Enfim, você vai ficar livre aqui para até criar uma base pré-populada. Você vai poder fazer o que for preciso aqui, né, para incrementar ainda mais aí o uso da sua aplicação. Alterado o funcionamento das rotinas de carregamento do menu TreeView. Agora os itens da TreeView obedecerão às condições de visibilidade dos menus da aplicação. Isso aqui é bem interessante também. Quando eu tinha mostrado para vocês esse menu aqui, né, esse menu TreeView, eu falei que ele obedece exatamente ao menu que está aqui, o menu horizontal da nossa aplicação. Se eu logar com outro usuário, por exemplo, eu vou abrir aqui o módulo de manutenção de senhas, a gente tem um usuário definido aqui chamado B. Ó. Esse usuário B está no grupo XXX, que tem algumas restrições de menu. Ó, eu falo que no grupo X eu não posso visualizar o menu editar, eu não posso visualizar o menu movimentação e uma série de outros itens de menu. Então, quando eu logar com um usuário que pertence a esse grupo, então eu vou logar aqui com o usuário B,
Só abrir aqui. Então vou logar aqui com aquele usuário B, ó. Vocês vão ver que a TreeView ela também foi limitada, ó. Então eu só tenho agora acesso aos itens de menu que foram concedidos para o grupo que esse usuário faz parte, que é o grupo XXX. Então isso tudo também bem simples, né, de forma automática. Pessoal, eu vou só voltar um pouquinho aqui na apresentação, na parte de tipos de banco, que houve uma procura aí bastante aqui na nossa ferramenta Questions. Os tipos de banco que o Fader dá suporte nativo são bancos de dados MDB, utilizando conexão DAO ou ADO, que é as formas de se conectar à base de dados. A gente recomenda o uso de ADO, que são os drivers mais novos. DAO é um driver mais antigo. Outros bancos que têm acesso nativo são SQL Server, Oracle, Firebird e MySQL. Você pode utilizar outras bases de dados além dessas, utilizando drivers genéricos de IOLDB. Tá? Mas os bancos nativos que são suportados pelo Fader são SQL Server, Oracle, Firebird, MySQL e MDB. Ok? Então vamos lá. Mais uma implementação. Foi colocado um novo módulo que possibilita a gente procurar alguma informação de forma global na solução. Como eu falei no início, a gente tem aí notícia, né, de alguns usuários que têm aplicações imensas com 500, 600, 1000 módulos definidos. Então imagina você procurar dentro de uma aplicação desse tamanho uma determinada janela de dados que você definiu, um determinado relatório, um processo, uma tabela auxiliar. Enfim, é quase loucura. Você vai ficar meio complicado para você encontrar, a não ser que você trabalhe com essa aplicação todo dia. Imagina se entrar um programador novo na sua equipe e tiver que procurar esse módulo ali no projeto. Realmente é muito complicado, né? Então agora a gente criou esse módulo, esse binóculo aqui em cima, em que você pode simplesmente digitar alguma expressão. Então, por exemplo, vou digitar aqui produto e vou clicar em procura. Então, cliquei e ele vai procurar para mim todos os tipos que eu marquei aqui de objetos, ó, procuro em nomes de tabelas, nomes de campos, nome de módulo, tabela auxiliar, lançamentos e processos, todas as ocorrências com a palavra produto. Então tem aqui, ó, tenho nomes de campos definidos com produto, tenho vários nomes de módulos que tem produto, tabelas com o mesmo nome de produto e tabelas auxiliares. Se eu der um duplo clique aqui, por exemplo, no módulo produto da nota, 2 cliques, ele posicionou lá para mim, ó, na árvore. Duplo clique também aqui em itens, ele posiciona para mim. Mesmo que eu tiver com esse módulo fechado. Ó. Então, eu vou fechar aqui o módulo, movimentação, e vou clicar aqui em movimentação de produtos. Ó, ele abre lá a TreeView e posiciona no módulo para mim. A definição desse campo aqui, ó, foto do produto. 2 cliques, ele vai abrir diretamente a definição daquele campo. Ó. Então, posicionou no banco, na tabela e já posicionou no campo automático. Então, isso, mais uma vez, vem aí de encontro àquela questão que a gente falou sobre usabilidade. O Fader teve uma série de recursos implementados para melhorar a sua usabilidade e o rendimento da sua produção aí. Implementadas rotinas para compatibilizar o uso de imagens PNG em alguns objetos da aplicação gerada, como botões, painéis e imagens. O VB, assim como eu falei sobre o menu, né, que o menu não suporta imagens, né, o menu padrão do VB, o VB, por padrão, ele também não suporta o uso de imagem PNG. Porque quando o VB foi concebido, não existia a compressão PNG que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, o runtime do VB ele não sabe renderizar imagens PNG, ele não está preparado para isso. Então, se você tentar colocar uma imagem PNG em qualquer objeto do VB, você vai ter uma exception, vai ter um erro aí e o VB não vai suportar. Porém, nas aplicações geradas com o Fader agora, para alguns objetos, então, por exemplo, aqui ó, é uma imagem de fundo, tá? Então, para alguns objetos você pode colocar PNG que o Fader vai suportar e vai fazer o render. Vou abrir aqui um relatório também, ó, para vocês verem. Ó, então aqui do lado eu tenho uma imagenzinha aqui do lado que também são imagens PNG. Tá? Então o Fader ele suporta hoje que você utilize nas suas aplicações geradas em VB6 imagens PNG em determinados componentes, como é o caso de imagens, imagem de relatório, imagem de análise de dados, botões que você venha colocar na sua tela e painéis. Tá? Então isso aí o Fader vai te dar suporte também de forma nativa. Só uma lembrança, né? Caso você venha usar imagens em PNG na sua aplicação, vale lembrar que a aplicação final vai ter que ser instalada num sistema operacional que suporte uma DLL da Microsoft chamada GDI Plus. Então, você vai ter que fazer o deploy e levar para o seu cliente final a GDI Plus, caso o sistema operacional dele não tenha essa DLL ainda.
Implementar a funcionalidade para que as telas e janelas de dados das aplicações geradas suportem o autorredimensionamento. Isso aqui também é bastante interessante. Vamos ver o que que é isso. Eu vou vir aqui no meu módulo de fornecedores, ó, por exemplo, na minha definição da tela, e vou falar para o Fader o seguinte. Olha, eu quero que na minha propriedade redimensionar controles, setar o atributo sim, falando, olha, eu quero que você redimensione todos os controles da minha tela de forma automática, quando o usuário fizer resize da tela. Eu quero que você redimensione também as fontes e mantenha uma proporção dessa minha tela no resize. Então, qual que vai ser o comportamento desse meu formulário na aplicação gerada? Eu estou aqui com aquele modo de fornecedores aberto, ó, e eu vou tentar fazer um resize aqui como usuário. Então, quando eu for fazendo o resize, olha, os controles vão sendo automaticamente redimensionados, assim como as fontes, né, posição, enfim. Tudo é recalculado aqui para que a gente tenha esse tipo de visualização, como se fosse um zoom, né? Se aumentar o tamanho aqui do nosso formulário. E manter a proporcionalidade. Ó. Se eu tentar aumentar a largura, automaticamente ele aumenta a altura também. Então ele mantém a proporção para mim. A gente tem outro modo de trabalho, que eu configurei aqui, se eu não me engano, na tabela de entrada de produtos. Que é para, não mantém a proporcionalidade, só faz um resize para mim. Opa, não foi nesse módulo não. Vamos ver em qual módulo que eu defini. Eu nem me lembro. Acho que foi produtos, então. Vamos ver. Deixa eu ver se foi no módulo de produtos. Vou tentar fazer um resize aqui na horizontal. Isso, foi no módulo de produtos. Então eu posso fazer um resize solto na horizontal. Ele vai distorcer, no caso, a imagem. Claro que ela não vai mais ficar quadradinha, né? Ou só na horizontal. Ok? Então a gente tem esses modos de redimensionamento automático. É óbvio que toda essa lógica, né, de cálculo para reposicionamento é uma lógica genérica e dependendo do layout da sua aplicação, pode ser que alguma coisa venha a ficar distorcida. Não tem como a gente fazer uma lógica amplamente comum que funcione para todos os casos, né? Então alguma coisa pode acabar saindo um pouquinho do lugar. Então vai aí do seu critério, né, de avaliação para verificar em quais módulos você pode habilitar essa funcionalidade ou não. Mais uma implementação. Recurso para gravar e ler informações do grid aberto para a lista pesquisa. Isso aqui é bem interessante também. Eu vou abrir aqui a minha aplicação final. Vou abrir aqui aquele módulo de entrada de produtos. Ó. Então aqui no módulo de entrada de produtos, eu tenho definida uma combo box para minha tabela de fornecedores, ó, que lista aqui os dados de fornecedores. E eu tenho também uma lista pesquisa de fornecedores, que é esse segundo botãozinho, que lista como se fosse uma combo box, né? Mas em forma de listagem, em que eu posso fazer filtro. Ó. Então, eu posso fazer filtro aqui dentro, eu posso fazer uma série de coisas, né? Como se fosse um grid normal, e selecionar também um fornecedor. Essa listinha que foi aberta aqui, a gente chama de lista pesquisa, o usuário tem a opção de poder mexer um pouco nela, ó. Reposicionar, aumentar o tamanho dela, né? Tirar essa zebra, por exemplo, não quero zebrar essa lista, eu quero ela branquinha. Fechei essa tela. Quando eu abrir de novo, você vê que ela mantém toda aquela definição que o usuário fez, olha, que ela é bem grandona assim. Fechei e abri de novo, ela mantém aquele aspecto. Então, isso aqui é uma nova implementação que foi feita. Agora, sempre a aplicação vai obedecer a última forma que o usuário deixou essa lista pesquisa. Então, ele escolhe aí como que ele quer, fechou, abriu de novo, ela mantém aquele aspecto que ele tinha deixado. Então, isso é uma implementação também aí do Fader. Implementado o novo add-in que facilita a integração entre o Fader e o Task Reports. É o seguinte, vários usuários da nossa ferramenta, né, do GAIS 2007, 2003 e do Fader, utilizam alguns componentes de terceiros. Dentre eles, esse componente chamado Task Report, que é um gerador de relatório desenvolvido por um parceiro nosso. Esse componente, agora ele pode ser integrado de forma automática dentro do Fader, por meio do fornecimento desse add-in pelo fornecedor do Task Report. Então, você tendo esse add-in lá do seu fornecedor, você vai conseguir colocar esse add-in dentro da pasta do Fader e o Fader vai passar a ter um módulo aqui específico para o Task Report, que é aqui embaixo, Add-ins, Task Report, você tem dois módulos aqui possíveis. Então, agora, não só o fornecedor do Task, mas qualquer ferramenta externa que queira fazer uma integração diretamente dentro do Fader é capaz, né? Pode ser feito e pode distribuir aí uma nova funcionalidade para o seu gerador. Então hoje a gente já tem essas funcionalidades aqui que foram implementadas pelos fornecedores do Task Report de forma automática dentro do nosso gerador.
Então, é mais uma vez expandindo ainda mais a forma de trabalho do Fader. Implementado o módulo do tipo gráfico, que será definido diretamente na árvore do projeto. Isso aqui é bem legal também, ó. Agora você vai poder, dentro da IDE, diretamente dentro do Fader, fazer a definição de um módulo que é do tipo gráfico, ó. Então, por exemplo, eu defini aqui um gráfico chamado gráfico de vendas por dia. E nesse gráfico de vendas por dia, eu tenho simplesmente que fazer a definição de uma query, de um select, que eu posso utilizar o construtor, mais uma vez, né, como eu tinha falado, e essa query vai ser executada e o gráfico renderizado automaticamente com base nela. Eu posso utilizar para a definição dessa query campos de tela, por exemplo. Então, eu posso definir aqui um campo, ó, data de início e data fim, e utilizo eles aqui para fazer o filtro. Ah, não, só me mostre os dados que a data de início for maior que ela e a data fim menor do que a outra, né? E só uma observação, eu estou usando nessa query aqui, ó, aquela view que eu tinha mostrado lá no comecinho da apresentação. Eu tinha criado uma view lá no meu banco, ou seja, não é uma tabela, é só uma visualização de dados, fazendo o sumário dos totais, né? E vou usar aquela view na definição do meu gráfico, ó. Então, aqui dentro da minha lista, ó, aparecem as views aqui também, que é a view que eu estou usando, ó, data e total. Então, como que eu fiz essa query? Eu vim aqui, cliquei em nota sumário, data total, em seleção, fiz a filtragem dos meus registros e ele montou a query para mim de forma automática. E como que fica isso na execução da minha aplicação final? Então, vamos lá, vou abrir aqui o módulo de gráfico, movimentação gráfico de vendas por dia. Vou colocar aqui um período. Então, 01 do 8 do 13 a 05 do 8 do 13, que eu sei que tem dados nessa data. Então, tá aí, ó, gráfico de vendas por dia. Mostrou para mim, ó, no dia 1 do 8 eu tive esse volume de vendas, no dia 2 esse outro volume, dia 3, 4 e 5. Posso mudar a formatação desse meu gráfico? Ah, não, mostra para mim em barras. Eu prefiro visualizar isso em barras. Não, mostra para mim isso como linha. Enfim, você tem uma série de opções aqui, né? Pizza 2D, barras 2D. Uma série de opções aqui para poder brincar e extrair esses dados aí à vontade para sua aplicação. Então, você configura isso uma vez dentro do gerador e o seu usuário já pode, toda vez que precisar, acessar esse gráfico. Então, você pode fazer uma dashboard, alguma coisa que interesse aí para o setor executivo aí da empresa, por exemplo. Criado o controle do tipo gráfico, que poderá ser utilizado dentro de janela de dados. Isso aqui também é bem interessante, é fantástico, né? Dentro de uma definição de uma tela, por exemplo, então, ou seja, dentro da definição de uma janela de dados aqui, eu coloco um componente do tipo gráfico, estipulo também uma query, igual a gente faz lá fora, né? A definição da query, ó, do que eu quero que ele mostre para mim de gráfico. Estipulo quais as configurações fixas desse gráfico, ou seja, não, esse gráfico sempre vai ser mostrado para mim em barras 2D e dessa maneira que eu configurar. Vincula, inclusive, esse gráfico a um filtro específico. Então, aqui eu filtrei até, não, mostra para mim determinados dados da minha nota fiscal baseado no número da nota corrente que está selecionado na tela. E vamos ver isso lá na aplicação final, o que resulta. Isso está naquela meu módulo de entrada de produtos. Eu vou só abrir ele aqui, estava escondido porque eu não queria mostrar antes. Vou só abrir aqui para baixo um pouquinho. Tá? Então aí eu tenho um gráfico, ó, montado de forma automática de todos os itens da minha venda. Ó. Então vou navegando aqui, você vê que o gráfico vai sendo remontado, ó, de acordo com a venda que eu fizer. Então é um recurso bem interessante, ó, ele é dinâmico também, tá? Então se você colocar mais um item aqui, ele também automaticamente aparece já no gráfico, ó. Então é bem interessante, aí você tem como colocar também na sua janela de dados. E aqui sim, como eu falei, vocês podem fazer até um dashboard, uma tela que tenha vários e vários gráficos demonstrando vários índices ou indicativos do seu sistema. Você vai ficar livre para operar à vontade, né? Controle do tipo gráfico pode ser utilizado também no relatório. Então, além dessa definição aqui em janela de dados, você pode, na definição de um relatório diretamente aqui no G20, no Fader, fazer a definição de layout de um gráfico. Então, eu coloquei um gráfico, olha, dentro de um subrelatório, para ser impresso ao final de um subrelatório, numa estrutura do tipo mestre detalhe de relatório. Faço também a especificação de filtro, né, de qual é a query que eu vou usar, o tipo de gráfico que vai ser mostrado. Eu vou executar para a gente ver como é que isso fica. Então, relatório de notas fiscais, ok. Então, tá aí, ó. Então, eu tenho aqui o meu pai, que é a nota, todos os itens e um demonstrativo aqui dos itens do gráfico, dos itens da nota, perdão. E aqui as próximas páginas do relatório. Isso eu posso imprimir, mandar por e-mail, todas as funcionalidades padrão que a gente já conheceu aí do Fader. Então, mais uma funcionalidade aí para vocês. Bom, pessoal,
Essas aí que foram apresentadas agora são as novidades, né, do Fader, as novidades que já estão prontas e implementadas e já disponíveis aí na versão 1.2.1, que é a última atualização disponível no nosso site. Só que ainda vem coisa por aí. O Fader não parou por aqui, né? O Pedro mostrou no início para vocês um portal chamado Ideas and Feedback. Eu vou abrir aqui o portal para que vocês, para dar um pouquinho mais de detalhes, né? Esse portal, ele foi criado com base e com ajuda de toda a comunidade GAIS, tá? Do antigo GAIS, 2003, 2007, 2001, 7.0. Então, os usuários mandaram para a gente sugestões via e-mail, via posts no fórum antigo, via telefone, enfim, uma série de canais. A gente recebeu sugestões dos usuários, analisamos todas elas e definimos algumas daquelas sugestões, as sugestões que seriam viáveis para serem implementadas no Fader 1.2, 1.1, 1.0, né? E definimos o escopo de o que seria a primeira versão do Fader, que é o Fader 1. Então, todos esses itens que foram definidos lá, com base nessas sugestões de vocês, e alguns também que a gente mesmo resolveu melhorar por aqui, foram colocados nesse portal e colocados para votação. Então a gente recebeu essas sugestões inicialmente, lançamos no portal e pedimos para que vocês entrassem aqui e votassem de quais dessas sugestões vocês queriam, porque às vezes nem todas aquelas que foram sugeridas foram implementadas, porque não há viabilidade. Realmente a gente recebeu mais de 200 sugestões de implementação, então não era viável implementar isso tudo de uma vez. A gente escolheu realmente quais seriam as mais viáveis, as mais rápidas, as mais significativas e depois colocamos para toda a comunidade votar quais que são as que interessam à maioria. Então vocês votaram aqui, vocês podem clicar, por exemplo, em preferidos. Vou clicar aqui em todos os itens. A gente tem uma lista aqui, por exemplo, de todas as funcionalidades que foram votadas. E aqui a gente tem o número de votos que cada um deu. Ó. Então a gente tem, essa funcionalidade foi requerida por 43 pessoas e nenhuma não gostou. E a gente vem se baseando nesses índices aqui para fazer as implementações do Fader. Como o Pedro colocou, uma série de itens já foram concluídos, já estão em desenvolvimento, né, já foram aprovados, e alguns itens ainda serão desenvolvidos, que é o que vem de novo por aí, que é o tópico, né, dessa nossa apresentação. Então, o que tem de novo? Você pode clicar aqui em aprovado, ó, são todos os itens que ainda vão ser implementados para o Fader. Então, não são só os recursos que eu mostrei aqui para vocês não vão ter muito mais. Então, a cada quinzena ou mensalmente, a gente vai disponibilizar novas versões do Fader e a cada versão nova vocês vão ter mais novidades. O Fader 1.0 ele vai ser encerrado nessas 14 itens não concluídos aqui, tá? E também todas as correções de problemas que porventura vocês encontrarem e postarem para a gente no Helpdesk. E depois disso, a gente pode pensar também numa nova versão, né? E quer dizer, isso a gente vai anunciar mais para frente, não vai ser por agora, mas por hoje é isso que a gente tem. Esses 12 itens que a gente tem para implementar aqui, eu vou dar uma breve passada aqui para a gente entender o que vai ser. Criação dinâmica de colunas no grid. Então, assim como lá no GAIS-DOS, que vocês conheciam antigamente, a gente podia criar uma nova coluna num grid dinamicamente, na aplicação gerada. O Fader vai permitir isso também. A gente não sabe até que ponto de customização a gente vai poder dar para o usuário, mas a gente vai ter lá sim a opção de criar uma coluna customizada. Condições múltiplas para definição da propriedade enable, módulo para importação e exportação de dados de forma automática via processo pré-definido, implementação de controle do tipo splitter, que são essas barras de divisão, né, de módulos, multi-empresa, que é aquele sistema multi-empresa que eu expliquei, utilizando bancos diferentes, não só dentro do mesmo banco, condição múltipla para propriedade pré-validação, propriedade valor inicial também, filtros múltiplos em combo box, um módulo para definição de código manual que vai funcionar na solução como um todo e não só naquele projeto. Linhas de resolução de régua, igual a gente tem na regra do relatório, para também a definição de regra do designer. Possibilidade de definição de exibição de barras de somatórios médias e mínimo e máximo nas colunas do grid. Possibilitar a criação de subconsultas diretamente na aplicação final. Esses são os itens aprovados que não iniciaram o desenvolvimento ainda. E ainda tem 5 itens que já começaram a ser desenvolvidos e brevemente vai estar disponível para vocês. Envio de relatórios por e-mail, um módulo completamente reestilizado, em que você vai poder configurar várias configurações diferentes de e-mail para poder fazer o envio dos seus relatórios. Uma ampliação do módulo de plano de senhas, em que o programador vai poder definir alguns atributos internos dentro do próprio gerador da IDE
e lá na aplicação final você vai poder utilizar esses atributos para poder setar a visualização de determinados controles, itens de menu, enfim, para o que você precisar. Autocompletar em caixa de texto, definição de grupos e subgrupos de consultas e possibilitar envio e download de arquivos por meio de FTP. Bom, pessoal, isso aí é um briefing, né, de tudo que vem de novo aí para a aplicação final. E o anterior é o que eu já mostrei sobre a ideia do Fader. Bom, a gente teve duas perguntas aqui pela ferramenta Questions, que eu vou responder aqui por áudio. A primeira delas foi sobre Skin Guys. Perguntaram sobre a possibilidade, acredito eu, de suporte o Skin Guys com o Fader. É, essa ferramenta, o Skin Guys, eu não sei bem de quem produz isso, tá? Eu acho que é algum fornecedor, algum terceiro, algum parceiro nosso. Ele deve ser um código padrão VB, padrão Visual Basic, e sendo assim, ele vai ser suportado pelo Fader sem nenhum problema. Eu não posso dar essa garantia de funcionamento, porque como eu falei, realmente eu não sei ao certo quem fornece esse componente. Mas sendo um componente padrão Visual Basic, é provável que ele venha a funcionar assim no Fader, porque o Fader ele vai gerar uma aplicação 100% Visual Basic para você. Então, acredito eu que você vai poder utilizar ele no Fader sem nenhum problema. A outra pergunta, deixa eu só ver aqui. Bases de dados que podem ser importadas, né? A definição de estrutura para o Fader. Como eu mostrei lá para vocês no início, vocês podem importar aqui para o Fader bases de dados do tipo MDB ou SQL. Então, clicando nesse botãozinho aqui, ele vai te pedir as configurações do banco e vai importar a estrutura diretamente para o Fader. Se você tiver uma base definida em MySQL, em Oracle, em Firebird, você também consegue fazer a importação, desde que você passe ela para uma base intermediária que seja MDB e SQL. Então você pode utilizar, por exemplo, as ferramentas internas do próprio SQL Server para converter uma base sua de MySQL para cá, para o SQL, e depois você importa ela dentro do Fader. Vai funcionar também sem problema algum. Pessoal, eu vou encerrando a apresentação por aqui. Vou passar a palavra agora de volta para o Pedro. Espero que vocês tenham gostado aí do que vocês viram, né, do Fader. A gente assim, trabalhou muito em cima dessa versão, tá? O produto GAS 2007, ele já tem mais de 5 anos de mercado, tem 6 anos de mercado aí, e a gente ficou esse tempo todo sem lançar uma versão desktop, e a gente evoluiu muito esse produto. Então o Fader agora ele está incomparavelmente superior, né, ao GAS 2007, ao GAS 2003, uma série de recursos novos como vocês puderam ver. E uma coisa que vocês vão ter um ganho imenso é com relação à performance. Então, vocês podem acessar o fórum de discussão aí da ferramenta, que é a ferramenta que o Pedro mostrou no início. Vocês vão ver o depoimento lá de vários usuários que já converteram projetos e realmente já sentiram essa diferença de performance na aplicação. Com toda certeza o ganho vai ser imenso aí para vocês e para a satisfação do cliente de vocês. Então, eu agradeço aí a participação de todos, a atenção de todos, e eu vou passar a palavra aqui para o Pedro. Ele vai encerrar aí com vocês essa apresentação. Uma boa tarde e espero encontrar vocês na próxima. Com relação ao suporte das aplicações antigas, né, definidas aí no GAS 2001, 2003, 7.0 e por aí vai, os gases para baixo, né, os anteriores. O Fader ele tem um módulo de importação automática de projetos .gas, tá? Então, se você tem um projeto definido do GAS 2001 em diante, 2001, 2003 ou 2007, você consegue fazer a importação dele de forma automática. Vou mostrar aqui para vocês o arquivo, importar projeto GAS, e aqui, ó, ele mostra GAS 2003/2007, mas ele também importa 2001, tá? Basta você selecionar um projeto aqui do GAS, .gas, e ele vai importar e trazer todas as definições aqui para dentro do Fader. Só que vale uma ressalva. Qualquer código que você escrever manual lá no GAS 2001, 2003, esse código pode ser não compatível com a nova tecnologia do Fader. Então, é VB também, é código Visual Basic, mas vamos supor que você tenha escrito um código lá que acesse diretamente uma tabela do seu banco, de forma manual, usando alguma rotina sua lá de DAO, que era o banco de dados antigo. Hoje a gente usa ADO, então pode ser que esse código tenha alguma compatibilidade, mas apenas os códigos definidos de forma manual. Todas as funcionalidades que estão utilizando a interface do GAS 2001, 2003, 2007 são 100% aproveitadas quando o projeto for convertido para o Fader. Com relação a algumas outras coisas que foram perguntadas, em relação ao sistema operacional que você pode utilizar o Fader.
O Father, teoricamente, ele pode ser instalado em qualquer sistema operacional que suporte os runtimes do VB, que são do Visual Basic 6. A Microsoft estendeu há pouco tempo o suporte desses runtimes para o Windows 8. Então, em teoria, você consegue utilizar o Father no Windows 8. Essa máquina que eu estou utilizando para demonstração para vocês é o Windows 8, tá? Mas eu e a SSI não recomendamos o uso do Windows 8 para o desenvolvimento com o Father. Ou seja, não utilize o Father dentro do Windows 8 para desenvolver. Embora eu esteja fazendo isso, mas é porque realmente eu preciso de testar isso aqui. Enfim, tem outras ferramentas que a gente desenvolve também que eu preciso dessa plataforma. Mas a Microsoft, ela não oferece suporte do Visual Basic 6, a ideia do Visual Basic, dentro do Windows 8. Então, assim, a gente sabe que roda. Eu mostrei para vocês o VB rodando aqui. Mas você tem uma série de problemas na IDE do Visual Basic. O Visual Basic às vezes trava, às vezes ele tem algum problema. O Father não. O Father vai rodar porque ele é uma aplicação desenvolvida para VB. Mas o Visual Basic em si pode não ter uma compatibilidade ideal com o Windows 8, não recomendado pela própria Microsoft. Então, o que eu aconselho a vocês é que utilizem uma plataforma anterior para o desenvolvimento, como o Windows XP ou o Windows 7, tá? Com relação a 32 bits e 64 bits, mais uma vez, a questão de compatibilidade não é do Father, mas sim da linguagem, do Visual Basic. As aplicações geradas com Visual Basic 6, elas são suportáveis para execução em Windows 64, sim. Elas vão ser executadas em modo emulado. Então, elas vão rodar 32 bits dentro de 64. Mas, só que, mais uma vez, a gente tem que levar em consideração o suporte que a Microsoft dá. A Microsoft estendeu esse suporte agora, em 2012, e a gente não sabe até qual sistema operacional esse suporte vai continuar sendo estendido. Tá? Então, até o Windows 7, a gente sabe que você pode garantir o funcionamento, ela vai funcionar. O Windows 8 ainda vai funcionar, uma aplicação gerada. Mas daí para frente a gente não sabe se vai ser tudo igual. Bom, a gente teve muita pergunta com relação à impressora fiscal. Os módulos de impressão fiscal que foram implementados pelo FADER são os mesmos módulos implementados pelo GAS 2007. Não houve mudança em relação a eles, tá? Então, tudo que você tinha de impressão fiscal gerado até o GAS 2007 continua idêntico no FADER sem mudar nenhuma linha. Então, é tudo igual, não tem nenhuma mudança. Um outro cliente está perguntando sobre uma base chamada Sybase. Como eu falei no início, os bancos de dados suportados de forma nativa pelo Fader são MDB, SQL Server, MySQL, Firebird. Qualquer outro banco pode ser utilizado utilizando drivers genéricos OLEDB, mas lembre-se que a sintaxe dos comandos que a gente vai gerar são sintaxes para um desses bancos que eu comentei. Então, se você colocar, por exemplo, uma base Sybase, eu sei que o padrão dela é TSQL, acho que é SQL 92, se eu não me engano. E esse SQL 92 é o mesmo padrão utilizado pelo MySQL. Então, se você utilizar um driver genérico OLEDB da Sybase que seja compatível com a sintaxe MySQL, vai rodar normalmente. Basta você colocar o nome do driver ou provider que você vai utilizar para acesso. Tá? Caso o seu driver não suporte o tipo de sintaxe padrão TSQL que a gente gere, não vai funcionar. Então, assim, você tem que avaliar o tipo de banco, se você tem esse driver ou não. Muitas vezes esses drivers têm que ser comprados, tá? Alguns deles são gratuitos, outros são comprados. Então, você tem que realmente fazer um teste aí com a sua base para ver se ela vai ser suportada. A gente, como o código gerado, ele está lá apto a se conectar com qualquer banco de um driver genérico OLEDB, não tem problema algum. Com relação ao vídeo que a gente está dessa apresentação, né? O vídeo vai ser editado, tá? A gente tem que fazer uma edição para cortar algumas falas a mais, que a gente acaba conversando demais durante a apresentação. Então tem algumas coisas que a gente tem que cortar e, enfim, vamos fazer a produção do vídeo e ele vai ser disponibilizado sim nessa semana dentro do nosso canal do YouTube. Na semana passada, que foi na quinta-feira, foi feita uma pré-apresentação do Fader para todos aqueles que já são nossos usuários. Então, todo mundo que já adquiriu o Fader, ele teve acesso antecipado a essa apresentação que a gente está fazendo agora, né, da versão 1.2, mas só foi uma apresentação diferenciada, foi só dos recursos novos da 1.2. Hoje a apresentação foi mais completa, foi mostrando o Fader como um todo. Essa apresentação da 1.2 da quinta-feira passada já está disponível no nosso portal. Então você pode acessar lá o YouTube, o canal da SSI Tecnologia, e você já tem aquela apresentação de quinta-feira lá, já foi editada e já aprovada para lá. Essa daqui
vai ser também editada e disponibilizada dentro de alguns dias no nosso portal. E vocês vão poder acessar por lá também. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Usem e abusem dos canais fórum, helpdesk, tá? Enviar e-mail para a gente está aqui disponível para atender vocês, para dar esse suporte, né, para essa ferramenta aí que vocês tanto conhecem. Então, eu espero contar com vocês aí num próximo evento. Uma boa noite e obrigado aí a atenção de todos.